Barreto, Fernando Moreira. É um prazer, Dilson Barbosa, estar aqui com você, fazer parte dessa equipe, para que possamos aqui apresentar esse quadro, Por Onde Anda Você. Esse quadro, Dilson, visa entrevistar as pessoas que tiveram e têm grande relevância e importância na cidade, na classe empresarial, comercial, política, no esporte, no jornalismo, medicina e etc. E hoje, Dilson Barbosa, temos o prazer de trazer aqui para dar início a essa maratona, que vai ser uma maratona, né? Que vai ser toda semana, pode se tornar uma maratona, né? Pode se chamar de maratona, né? Pode ser? Pode, né? Pode. Por Onde Anda Você? Essa figura que eu estou trazendo aqui é uma figura realmente que contribuiu e continua contribuindo com o desenvolvimento da cidade na área de comunicação. Ele foi da casa, né? Ele trabalhou aqui durante muitos anos na Rádio Sociedade de Feira de Santana, ele trabalhou na Rádio Sociedade da Bahia, trabalhou na Coirmã Rádio Subaé, foi do jornal Feira Hoje, foi secretário de Comunicação Social de Feira de Santana. Enfim, uma figura que está aqui, vivo, são e salvo, que ainda faz parte do desenvolvimento de Feira de Santana. Estamos falando de Aristides Oliveira. Onde anda você, Aristides? Ô Regi, eu ando por aqui mesmo, por Feira de Santana, minha terra natal. No momento eu estou fora do rádio por opção, né? Há algum tempo eu entendi que depois de um determinado tempo meu espaço tinha zerado, tinha acabado, embora me sentisse em condições em algumas oportunidades de fazer alguma coisa no rádio. Mas eu entendi assim, passei a desenvolver outra atividade e estou aqui conversando com você. Eu estou aqui na rua Juscelino Kubitschek, 188, Santa Mônica, onde resido há mais de 10 anos e estou aqui vivendo, aprendendo com vocês, ouvindo vocês agora e vamos para frente, né? Vamos bater um papo, você deve me arguir em algumas coisas, me fazer algumas perguntas e eu estou aqui para, dentro da medida do possível, te responder. Bom, o programa a gente vai ter que interagir, principalmente com o âncora, né? Com o Dilson Barbosa, que é meu e seu contemporâneo, com certeza, com a participação de Ana, Fernando Moreira, Bárbara Barreto. Dilson, gostaria que você me ajudasse, eu estou iniciando, né, Dilson? O seu criador do quadro, você me pede o seguinte: o Aristides, o depoimento que eu dou é porque quando eu cheguei aqui na emissora, em 1966, já encontrei Aristides trabalhando. 71. Eu cheguei em 66, ele já estava. Você chegou em 71, certamente. 61, foi, 71. Né? 61. E o Aristides é irmão de um dos maiores radialistas que Feira já teve, o grande comentarista Dorival Oliveira. Foi talvez, Dorival, salvo melhor engano, foi um dos primeiros locutores da Rádio Sociedade de Feira, quando ela foi fundada em 1948. Eu não sei se eu estou correto ou não com essa informação, Aristides. É isso mesmo. Mas eu ampliaria essa colocação sua e diria que fui irmão de dois dos maiores locutores que Feira de Santana já teve, Dorival e Raimundo Oliveira, que pouca gente fala. Foi o cara que teve maior prestígio na sociedade de Feira de Santana, nos clubes sociais, na sociedade, no rádio. As grandes atrações do Feira Tênis Clube passava pelas mãos dele e eu fico, sinceramente, eu fico magoado quando o nome do meu irmão, Raimundo Oliveira, é ignorado. Foi um grande nome, uma grande expressão no rádio feirense, e junto com Dorival, né? Dorival era um cara mais sóbrio, mais sério, as opiniões mais contundentes, e Raimundo não, Raimundo era como é que eu posso dizer? Raimundo era molecado, né? Mas era um profissional que todo mundo aqui, para lhe dar uma ideia, Raimundo Oliveira,
o enterro dele, até hoje, apesar do desenvolvimento, do crescimento de Feira de Santana, Raimundo foi, quando morreu, foi o maior enterro. Até hoje, eu posso assegurar a vocês, e quem foi do tempo dele sabe que já teve em Feira de Santana, pelo prestígio, pelo nome que ele tinha em feira. Eu não conheci pessoalmente, não estava ainda integrado no rádio. Não. Mas ouvi falar a posteriori da fama de Raimundo Oliveira, o comunicador que era Raimundo Oliveira, e realmente falam que foi um enterro, um sepultamento que teve quase toda a cidade acompanhou. Agora, o Dorival, não, esse eu convivi. Inclusive, o Dorival comentarista, deixa eu me ver, Dorival, fizemos a Copa de 82, Copa do Mundo de 82 na Espanha, 86 no México, 90 na Itália, eu não me lembro se em 94 eles estavam conosco nos Estados Unidos, mas 3 Copas do Mundo, seguramente Dorival foi o nosso comentarista. E o Dorival era filósofo, era aquele cara tranquilo, né? E nos deixou também. Mas Aristides, agora o Tracajá me passa essa bola. E qual a variação que você faz hoje do rádio de hoje, comparando com quando você fazia rádio? Olha aqui, Dilson, o rádio de hoje é um rádio mais, principalmente, tecnicamente, é um rádio mais desenvolvido, entendeu? Um rádio atual, um rádio que procura conviver ou acompanhar, é a expressão mais correta, o avanço da tecnologia. E eu não sei se me pergunta tecnicamente no geral, né? Nós tínhamos... Mas profissionalmente o rádio de hoje eu diria que antes era melhor. Agora, por exemplo, depois que vocês, quando eu digo vocês, eu incluo vocês daqui da Princesa e as outras emissoras de rádio. Para se entrar em rádio antes, você passava por uma verdadeira varredura. Você era avaliado. Aguinaldo Santos e Pedro Santiago foram 2 nomes que passaram pela Rádio Sociedade de Feira de Santana. Foram avaliados na rádio, na mesma emissora, por determinação do Frei Aureliano de Grotamari, por mim e Aguinaldo Santos. Então, a gente tinha um certo cuidado em escolher, informar as equipes das emissoras de rádio. Hoje, não tanto. Me permita a sinceridade. Não tanto. Mas é um rádio que está acompanhando o desenvolvimento de Feira de Santana, o desenvolvimento do setor radiofônico, tanto tecnicamente como profissionalmente. E eu só tenho que parabenizar vocês pelo avanço, né? Por acompanhar esse avanço. E a sua experiência como secretário de comunicação na Prefeitura de Feira de Santana? Negativa, Dilson, negativa. Por que negativa? Por causa do prefeito. E quem era o prefeito? Era Clailton. Eu queria fazer todo possível para ajudar a administração dele, divulgar o nome dele, combater as críticas que eram pesadas contra ele, mas ele não deixava, ele levava como se fosse numa brincadeira, né? E não valorizava que não tinha valor na imprensa, por exemplo, e não valorizava aqueles verdadeiros nomes do rádio feirense, como você, como o Dilton Coutinho e outros nomes, né? A cota de publicidade de vocês era, às vezes, mais menor e bem menor do que alguns nomes que eu prefiro não comentar. Bom, porque já não estão aqui e não podem se defender. Tá bom. Continue aí você, Tracajá. Pois é, tá aberto para a gente interagir, eu, Ana, Fernando, Bárbara, tá? Estamos abertos
para que vocês possam participar com a gente do nosso quadro, né? Apesar de não ser da mesma tempo, viu? Eu não nego a minha idade, viu? Eu não nego a minha idade. Anteontem eu fiz 79 anos. Não, agora há pouco me perguntaram. Pode tocar no assunto que eu não tenho o menor constrangimento. Eu tenho 78. Agora há pouco me perguntaram, Barbosa, quem é mais velho, você ou o Mário Kess? Eu digo, rapaz, acho que nós somos da mesma idade. Aí foram pro Google. Aí o Google mostrou que o Mário Kess tem 80 anos, é um ano mais velho do que eu. Aí eu pensei assim, mas você tá bem fisicamente e tal, graças a Deus. E o Aristide também, para sua idade, né? Você, quase companheiro de idade, né? Você tem 78. Agora imaginava que você fosse até mais velho que eu. Mas não, você é um ano mais novo que eu. É né? verdade isso? Eu imaginava que você tivesse um pouquinho mais do que eu. Mas imaginar não paga imposto, né? Não. Mas hoje, qual atividade você está exercendo depois do Olha aqui, Dilson, depois de um certo tempo, eu passei a me dedicar ao ramo comercial. Eu vendia, eu trabalhava com armações de grau, né? Que eu pegava em São Paulo, lá mesmo eu colocava a grife, trazia para cá e visitava as óticas, era a minha atividade. Mas acontece que de algum tempo para cá, a minha família me interditou, no bom sentido, né? Proibiram que eu viajasse, dirigisse, e o que eu vou fazer? Eu tenho que obedecer como um bom menino, né? E continuar. Eu sinto ainda disposição para dirigir, eu sinto disposição para conversar, eu sinto disposição para dialogar com as pessoas, com o comerciante, mas eles não querem. O que eu vou fazer? É obedecer e deixar a vida. Vira criança, né? Como diz Zeca Pagodinho, e deixar a vida me levar, né? É uma prova viva, né? E hoje você já conseguiu o Aristide? Rapaz, eu tive 3 filhos. 3. 2 meninas e Leonardo. Meu amor do sexo masculino, que teve a vida ceifada por um bandido que invadiu a nossa casa aqui na Santa Mônica, entrou na nossa casa, lutou comigo e com ele, e como ele estava com uma arma de fogo, ele levou vantagem, atirou no coração do meu filho e matou. 3 filhos. E você lutou com esse bandido? Lutei, mas eu estava com uma pedra de mármore grande para esmagar a cabeça dele, sinceramente. Que ele caiu no chão com meu filho, mas eu fiquei com medo de me confundir na hora e atingir a cabeça, ao invés da cabeça dele, atingir a cabeça do meu filho. E a partir desse dia, Dilson, eu acabei com o meu sistema nervoso, acabei com minha. Hoje eu sou um cara trêmulo, né? Mas pedindo a Deus que me conserve ainda por alguns anos aqui, que eu não quero ir embora agora, não. E a polícia conseguiu prender o assassino? Ele mesmo acabou com a vida dele, disso. Ele fugindo da polícia aqui na região de Valença, ele caiu dentro do rio grande que tem ali, e passaram-se 2 dias, ele e uma mulher que estava com ele, que o acompanhava, morreram todos 2 debaixo d'água. Quando tirou, a polícia foi tirar, já estava todo mundo liquidado, inchado, acabado. Uma dor muito grande, né? Essa que eu me recordo na época da sua luta, né? Um ladrão invadir a sua residência. E agora. Para roubar, Deus, para roubar. Entendeu? Agora você reagiu, foi extintamente? Ou... Não, eu lhe nego, eu não nego a você que na hora que ele se aproximou com uma gravata em minha mulher, se aproximou de mim, eu tentei avançar na mão dele para tomar um revólver, mas não fui feliz. Talvez fosse esse o meu grande pecado, meu grande trauma que eu guardo até hoje. Se eu não fizesse isso, meu filho estaria vivo até hoje. E aí quando ele viu eu avançar no bandido, ele me acompanhou e avançou também, segurou o cara, mas você sabe, né? Arma é arma, revólver é revólver, mão é mão, braço é braço,
mas ninguém supera uma arma de fogo, né? Aí meu filho caiu com ele no chão, ficaram rolando no chão, os dois saíram da sala, foram para a cozinha e eu acompanhando tudo aquilo. Imagine minha situação. Eu acompanhando tudo aquilo na esperança de que tudo acabasse bem, mas não acabou. Mas Deus quis assim, né? Deus quis assim e só me resta o conformismo, né? Entregar tudo nas mãos dele, que ele sabe o que faz. Talvez. Mas suas filhas estão bem. Então, as duas também. E, Aristides, alguma passagem como radialista profissional que marcou a sua vida no rádio, na imprensa no modo geral? Lembra assim de um fato que você esse realmente marcou minha vida profissional positivamente? Umas 2 oportunidades eu tive a felicidade de ganhar o prêmio de melhor locutor de rádio de Feira de Santana. Esse me deu muita satisfação, muita alegria e no mais foi o desenrolar da minha carreira como radialista, ter passado pela melhor naquela época, não sei hoje, né? Diziam na época que era a grande rádio da Bahia, que era a Rádio Sociedade da Bahia, que era dirigida na época por Pedro Irujo. Não é pelo grupo que está aí hoje não, porque todo mundo que chega lá trabalha. E eu tive a oportunidade de, quando passei pela Rádio Sociedade, eu comuniquei a Fernando Rocha, que era meu diretor de jornalismo, que eu iria sair porque eu não tinha ido para Salvador para redigir notícia e ler noticiário, sair correndo para ler noticiário. Eu não tinha ido com essa finalidade. Eu queria avanços, né? E concretizei a minha saída. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um turno até 18 horas. Quando terminou o último noticiário das 17h55, eu saí andando ali na Federação, na porta da Rádio Sociedade, subi aquela ladeirinha e fui para o ponto de ônibus. Quando eu vi o Fernando Rocha, um homem naquela idade, correndo, literalmente correndo, me chamando e Aristides, você vai sair da rádio? Eu digo, vou, seu Fernando, vou porque eu reafirmo, eu vim para aqui para crescer. Né? Não vim para aqui para ler notícia e redigir notícia, isso eu já fiz há muito tempo em Feira de Santana. Eu vim para Salvador para crescer. E foi um fato que me marcou muito, foi Fernando Rocha correndo atrás de mim, me perguntar se eu ia sair da rádio mesmo. Pois é. Agora, lembrar que o Aristides fez parte, na época, de dos maiores elencos de rádio da Bahia. Ah, era. Era. Você tinha realmente na Rádio Cidade da Bahia os monstros sagrados do rádio da Estado, você fazia parte daquela equipe, como você também fez parte da equipe. E o interessante de muitos desses que migraram para a capital, por exemplo, o Ed Carlos, vocês lembram do Ed Carlos? Lembro, foi meu contemporâneo, o Ed Carlos. Foi um grande comunicador. Eu tenho uma passagem com o Ed Carlos interessante, viu, Nilson? A gente aqui em Feira, Ed Carlos, você sabe, tinha uma natureza muito difícil, né, de lidar. E não sei por que ele tinha uma mágoa de mim. E um dia aqui na porta, o Dilson, você lembra de Otrop da cantina aqui? Otrop, lembro, sim. Eu estava sentado um dia de sábado, sentado na porta, e o Ed saiu e quando me viu, inchou todo, né? Inchou. Eu digo, vai explodir. Quando eu recebo, foi um tapão por cima do lado do rosto. Mas isso passou, né? Você sabe que no meio da gente a gente tem tinha as discussões, às vezes brigava e tudo, mas não guardava mágoas. E um dia em Salvador, eu estava no carnaval ali onde era a Rádio Excelsior, e no Campo Grande, não, na Praça da Sé, ali nas imediações, e encontrei ele, Carlos, de cara assim, sem combinar, sem nada. Eu e Categó, o Aguinaldo Santos. Aí ele me olhou assim pra mim e disse, inchou de novo, né?
Eu digo, misericórdia. A polícia vai ter que levar 2 agora brigando no meio da rua. Aí, pronto. Aí, eu olhei pra ele, fixei bem os olhos dele. Eu digo, cara, é o seguinte, não vamos brigar não, porque vai ficar feio pra gente, né? Vamos ser presos, detidos, etc. Vai ficar feio. Ele aí deu uma risadinha no canto da boca. Eu digo, pronto, acabou a briga. Acabou a briga. Aristides Oliveira. Bom, Tracajá, da minha parte, fica você aí para concluir. Bárbara, Fernando, Ana. Tá só. Para interagir. Gente, eu tô de ouvinte, mas assim. Pois eu tô me deliciando com essas histórias, né? Vocês. A gente que tem uma estrada menor, né, Ana? A gente vai ouvindo, a gente tem mais que ouvir. E seu Aristides tem uma passagem muito significativa também dentro desse mercado de campanha política. Quem lembra muito das histórias de seu Aristides é Roque Tavares, né? Sempre quando eu tô com o Roque, ele menciona a sua participação. Conta, Dilson, que numa época, por exemplo, de uma campanha de José Falcão, década de 90, o rádio era meio que desacreditado, se reproduzia os programas de TV no rádio, e naquele período o senhor conseguiu inovar junto com ele lá e colocando um programa específico pro rádio. Falcão foi o grande político, na minha concepção, que Feira de Santana já teve. Para mim, é minha opinião, Falcão, independente de qualquer coisa, era meu amigo, gostava muito de mim, e isso ele testemunhou em várias oportunidades, e eu fiquei muito sentido com o seu passamento, com o seu falecimento. Então, para dar uma ideia, Falcão, na última eleição, na última campanha, ele me liga e diz, Aristides, vem aqui em casa, você pode vir? Eu digo, posso. Aí eu fui, uma tarde eu fui lá, ele disse, rapaz, eu tenho uma ideia aqui. Eu digo, qual é? Ele disse, tem essa música de Roberto Carlos aqui, que nós vamos colocar na hora que eu for falar, na hora que chegar a minha hora de falar, nós vamos colocar ela. Eu digo, qual é? Aí ela botou, amigo, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, lembram? Então, até os adversários terminavam os comícios antes e ficavam de longe ouvindo. Eu tenho um testemunho também não vale a pena citar o nome, de algum candidato a prefeito que chegou, quando ouvia isso, ficava de longe e com vontade de chorar, porque emocionado do jeito que ficava com a colocação que eu fazia, antecedendo a fala dele, e depois jogava a música. Então foi um período muito gratificante a minha participação na política, principalmente com José Falcão da Silva. Principalmente. Bom, Dilson, então vamos chegando ao final da nossa participação, do nosso quadro, Por Onde Anda Você. Pois é, o Aristides, mesmo saindo da comunicação, foi para a área empresarial, continua ajudando o desenvolvimento de Feira de Santana. Muito obrigado, Aristides, e vamos aguardar o próximo convidado. Dr. Dilson vai me direcionar para ver quem é essa figura que vai aparecer aqui. O produtor é você. Eu apenas sugiro, mas a produção... Dilson direcionado, você vai bem, viu? A produção é sua. Aristides, eu agradeço e uma honra. Eu sempre falo com o Aristides, nós temos papos quase sempre lá no shopping. Dilson sempre me falou, rapaz, cria alguma coisa aí para fazer, não sei o quê. Eu que me acomodei mesmo, e o tempo passa, né? O tempo não espera, o tempo passa. E passou. E Por Onde Anda Você hoje trouxe Aristides, que está em feira, como você disse aí, forte, são, saudável, cabeça boa, né? Descansando, cuidando da sua aposentadoria, mas fez a parte dele na comunicação. Obrigado. Tracajá, você também veio pelo quadro. Muito obrigado, Dilson Barbosa, e até a próxima semana. Obrigado, Dilson. Obrigado, Dilson. Muito obrigado e um bom dia. E que você consiga sempre sucesso nesse seu programa. Valeu, obrigado. Para Nova Mistura,